Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, bem-vindos a Santos FM 92.5. Está na hora o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia. Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Agora 7h01. Vamos à nossa bancada de comentaristas de hoje, começando pelo José Geraldo Barbosa, que é advogado, engenheiro, mestre em Direito Ambiental, está conosco todas as quintas-feiras, hoje não poderia ser diferente. Bom dia, Zé Geraldo, bem-vindo à bancada. Bom dia, senhores ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Doutor Camilo, bom dia. Todos os companheiros de bancada em especial. Exatamente, e já por aqui também, ele que faz parte da nossa bancada de comentaristas, Dr. Ricardo Camilo de Almeida, médico patologista e comentarista do Bom Dia CDL. Doutor, bem-vindo, bom dia. Obrigado, Zé, mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui presente. Bom dia a todos, José, Zé, Henrique, todos aqui. E a Giana Novaes, que está ao nosso lado e vai convidar você a participar com a gente do programa de hoje. Vamos lá, Giana. Não, antes de mais nada, tem um acontecimento histórico aqui. Pois tem não. 3 José participando. 3 Josés, hein? José Ricardo. É verdade. José Ricardo e José Geraldo. E é isso mesmo, é verdade, verdade. É muito José. É verdade, vamos em frente. Quando é que é o dia do José, né? Vou ver Dia aqui. 19 de março. Dia 19 de março? Isso. Ah, beleza. Bom, vamos lá, Giana, vamos convidar o pessoal para participar e o José também. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Santos FM, os comentaristas bancada, o Zé. Para participar do programa Bom Dia CDL, tem várias maneiras e é muito fácil. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, no telefone fixo 33459507, 33459507. A nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações, fotos dos comentaristas e convidados do dia, é a CDL Santos Praia. E tem também a nossa rádio web, que reprisa o programa da rádio às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pelo Play Store para Android ou aplicativo Store para iOS. Obrigado, Giana Novaes. Está feito o convite, participe conosco do Bom Dia CDL desta quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2016. Que semana é essa na política nacional? Nós vamos repercutir aqui no nosso programa os acontecimentos recentes de Brasília e do país. Eis que chega nosso terceiro comentarista de hoje, vai compor a bancada mais uma vez, ele que vem todas as terças-feiras, que é o advogado e coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Bom dia, Quaresma. Olá, Zé, bom dia aos amigos, aos ouvintes. Uma honra e um prazer participar de forma duplicada essa semana, hein? Prazer é todo nosso. E então, vamos aí retomar sobre essa decisão polêmica. A maioria do STF decide manter Renan na presidência do Senado. Todos os votantes concordaram que Renan fica proibido de substituir Temer no caso de viagem do presidente e ausência do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Juristas ao redor do Brasil, entendendo que a decisão foi mais uma fatiada da STF na Constituição, votaram para manter Renan no cargo os ministros Celso de Mello, Teori Zavascki, Dias Toffoli, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e a presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia. Optaram sem sucesso pelo afastamento dos ministros Marco Aurélio Mello, relator do processo, Edson Fachin e Rosa Weber. Os outros 2 ministros do STF, Gilmar Mendes, que também é presidente do TSE, que aliás tem aí encontro marcado, né, com a chapa Dilma Temer, pode ocasionar até pelo Tribunal Superior Eleitoral o afastamento do presidente Michel Temer pela impugnação da chapa. O Gilmar Mendes está em viagem no exterior e o Luiz Roberto Barroso, que se declarou impedido de julgar o caso. Esses 2 não participaram da sessão. Eu só quero adiantar que ontem nessa bancada, nosso convidado, o cientista político Fernando Chagas, já ventilou aqui, já mencionou a possibilidade desse chamado acordão, porque até quem percebe, talvez não tenha percebido no tom, quando eu falei do voto da ministra Carmen Lúcia, eu assisti a sessão, né? Eu fiquei até um pouco surpreso, que ela falou duro quanto ao não cumprimento e não recebendo da liminar de afastamento do presidente do Senado, que continua agora, o Renan Calheiros. E o decano também, o ministro Celso de Mello, que
foi na mesma linha, falou duro contra o Renan, e homens ontem votaram pela permanência do Renan. E esse acordão aconteceu, Zé Geraldo? Olha, na minha opinião, aconteceu sim, um grande acordo entre os três poderes, na minha visão, né? Você já foi mais além, está todo mundo falando entre dois poderes, judiciário. Não. O executivo, o judiciário. Perfeito, eu penso igual a você. Ficou bem claro. Porque houve duas coisas que para mim contraria tudo aquilo que eu aprendi em direito. Primeiro, um mandado judicial se obedece. Não é isso, professor? Nós estamos aqui diante de um mestre de direito, professor. Aqui o nosso amigo Quaresma. E isso é fundamental. Pelo menos eu aprendi isso. Não sei se mudaram as regras, não nada. O segundo, embora a Constituição, no artigo 86, se não me falha a memória, fale que não pode exercer substituir o presidente da República pessoas que tenham qualquer processo judicial, não é? Uhum. Em outras palavras, seja réu, ela não tem aquela figura de seguinte: mantém a presidência do cargo que o sujeito está ocupando e impede, criou uma jurisprudência aí, não é? Criou uma jurisprudência. O sujeito não é afastado do cargo, mas não pode entrar na linha sucessória da substituição do presidente da República. Isso não está escrito em lugar nenhum. Criaram uma jurisprudência. Não é verdade? Criaram uma jurisprudência. Agora, essa jurisprudência foi criada por quê? Para satisfazer um acordo. Esse é o raciocínio lógico. Eu não estou interpretando em termos de política. Eu estou vendo que é um raciocínio lógico. Agora, é muito, como se diz, eu me sinto vilipendiado na minha dignidade em perceber que ocupa o cargo de presidente do Congresso Nacional uma pessoa que responde por um crime de peculato, ou seja, uma pessoa que apropriou-se de dinheiro público. É o que está tipificado no Código Penal. Quer dizer, uma pessoa que se apropria do dinheiro público pode ser presidente do Conselho Nacional, do Congresso Nacional. Esta é a pergunta que eu quero fazer, Zé, para reflexão de todos nós. Duas questões. Primeiro, mandado judicial se cumprir. Quer dizer que qualquer cidadão que responda, que faça, se aproprie de dinheiro público, portanto, foi indiciado pelo crime de peculato. Ele pode exercer o cargo de presidente do Congresso Nacional? Gente, essa pergunta é para reflexão, porque daí se infere para tudo. Para clube de futebol, para provedoria da Santa Casa, para tudo. Mas essa é a questão. Zé Geraldo, Zé, ouvintes, antes de ouvir a posição do professor Quaresma, eu como leigo que sou na matéria, quero colocar uma posição que eu fiquei desconfortável. A postura do ministro Marco Aurélio de emitir uma liminar que já estava sendo apreciada pelos pares e tinha um pedido de vistas do Dias Toffoli, para que ele tomou aquela atitude de forma involuntária? Por que não houve dentro do Supremo, eu não sei como que é a dinâmica, mas que se apressasse a posição, que se conversasse com o Dias Toffoli, e a votação que ocorreu após esse desconforto todo que o manteve na presidência não foi antecipada. Eu vejo como algo a mais. Eu não sei até que posição a ascensão do vice-presidente do cargo do João Viana, isso, Jorge Viana, perdão. Chama o irmão dele, que é o governador do Acre. Por que ele rapidamente falou que não assumiria, iria ter um vácuo? Então ocorreu um posicionamento ali. Se houve esse acordão ocorreu de forma um pouco desorganizada, ocorreu após terem visto que o estrago tinha ocorrido. Um se recusa a receber, a posição do Geraldo está perfeita, ordem judicial se cumpre, depois se discute, pode ter várias
vários processos jurídicos, professor mais capacitado para relacioná-los, mas veja, eu acho que se houve esse acordão de fato veio depois de ter tido algum estrago na mídia, alguém ali faltou cumprir um pré-combinado. Eu tenho aí algumas ponderações, mas o que o Zé Geraldo, o Quaresma agora vai concluir tudo isso, esse assunto ainda vai longe aqui no programa, viu? Não, até porque é a bola da vez, né? É emblemático, é uma situação sem precedentes, pelo menos que eu me lembre, de crise institucional, não é? E o que acontece? O Zé Geraldo foi mais além, porque evidentemente o executivo participou diretamente desse acordão. Vamos ouvir o Quaresma, aí o Zé Geraldo também complementa. Não, só algumas reflexões. Aliás, fiquem à vontade, também. É um debate, não precisa da minha intermediação, fiquem à vontade para evoluir no assunto. O que foi dito aqui, na verdade, é mesmo a leitura que se faz, porque, assim, a gente não pode esquecer ou deixar de falar também para o ouvinte, primeiro, que a corte, ela tem um caráter político, né? Embora seja a mais alta corte de justiça, algumas decisões são mesmo políticas, e não é a primeira vez e certamente não vai ser a última, até pelo que disse o Zé Geraldo, quer dizer, sem querer analisar politicamente, mas já analisando politicamente, a decisão teve um fundo eminentemente político. Sim. E não é a primeira, né? Quer dizer, a gente viu isso, Zé, lá atrás, se pegar o governo Fernando Henrique, quando se legitimou o racionamento de energia. Quando você pega o racionamento de energia, se você trabalhar a ordem constitucional, o Código de Defesa do Consumidor, era um Frankenstein ali jurídico, não tinha como legitimar aquilo lá. No entanto, sabiamente, hoje presidente da Petrobras, não era o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, ele provocou o Supremo antes do então PT como oposição a ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Ele entrou com a declaratória de constitucionalidade e o Supremo passou a mão, falou que realmente era válido, era legítimo, quer dizer, dos males o menor, porque naquela ocasião, não é? Porque se mantivesse o entendimento, os princípios jurídicos, etc., ia faltar energia porque não tinha escassez, porque tinha escassez de recurso, não tinha como atender toda a demanda. Então fizeram ali, entre aspas, um combinado, um bem bolado, e legitimaram essa medida. Depois a gente teve, mais recentemente, 5, 6 anos após 2001, lá no racionamento, a legitimidade da tarifa da cobrança de iluminação pública, taxa lá de iluminação pública. A gente sabe que a taxa ela tem que ser divisível, né? Quer dizer, você tem que mensurar quem é o usuário, e na iluminação pública você não tem essa mensuração, essa individualização da cobrança. No entanto, passaram por cima disso e aceitaram novamente. Agora, se trabalhou bem aqui a questão dos bastidores, né? Quer dizer, sob um pretexto de governabilidade, de manutenção de agenda política, da pauta, etc, se chegou ali numa ficção ali, né? Quer dizer, num ponto que o camarada pode ser presidente do Congresso, mas não pode assumir a presidência. E novamente a gente fica a gente não vai ao tema, né? A gente não enfrenta o núcleo ali, a gente fica na periferia, mas e tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é falado, e a tal condição de real, porque antes não tinha esse fato, agora tem. E um outro aspecto também para o Zé participar, o doutor Camilo, enfim, com relação a esse descumprimento da liminar. O Zé que falou, mas a ministra bateu duro, ok, mas o que vai acontecer com isso? Porque também passaram a mão nisso, Zé Ri. Não pode descumprir, nesse não é certo. Foi despercebido, não deveria. Quer dizer, lógico, certo ou errada a decisão, quantas decisões são questionáveis, cumpridas e depois são objeto de recurso, né? Quer dizer, na fala dela ontem ela falou, a decisão judicial se cumpre, se discute, o que não falta no Brasil é recurso, é verdade mesmo. Agora, nesse caso nós tivemos um enfrentamento. Mas é preciso que se diga que a Procuradoria da República abriu um inquérito para verificação do não cumprimento do mandado judicial. Eu entendo que o senhor Renan tem que responder por isso. Porque ele foi uma desobediência civil. Sim. Claro, para mim foi bem claro. Agora, se o senador Renan, a despeito dele terminar o mandato dele dia 2 de fevereiro, ele tem que ser punido, cara. Para mim é bem claro. Porque se isso não for feito, eu entendo o seguinte, vai ser uma esculhambação geral.
Não, e é uma desmoralização ao Poder Judiciário. Aliás, hoje que é o dia da justiça, né? 8 de dezembro. Exatamente. É o dia da justiça. Hoje, dia 8, lembrou bem, é o dia da justiça. E porque a Procuradoria da República também ingressou ontem com um pedido de abertura de inquérito civil para verificação se houve ou não um não cumprimento. Quer dizer, se o oficial de justiça foi lá e tudo aquilo que foi dito ontem na televisão é verdadeiro. E aí vai se abrir um processo. Isso a gente tem que punir. O que eu entendo é o seguinte: o que vale para Chico, vale para Francisco. Isso, é. Eu até mandei ontem pro Zé, mas isso está circulando aí no WhatsApp, etc. Enfim, a foto do Cunha falando, pô, mas era só bater o pé, então? Vamos chegar no Cunha, 715, que tá no hoje. Eu só vou pedir nessa primeira fase do nosso debate aqui, nós atentamos aos bastidores e a interpretação da decisão, traduzir para os nossos ouvintes a decisão do Supremo. Porque no segundo bloco, nós temos a resposta do Renan Calheiros, nós vamos abordar a pauta, enfim, acho que fica mais organizado, embora não seja muito essa linha, nós vamos falar de várias vertentes do mesmo tema, nesses seus desdobramentos, é o nosso papel aqui. E nisso, eu lembro que o Camilo colocou sobre a decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, que o Camilo, ele me deu a impressão que ele entendeu, como muitas pessoas entenderam também, que foi uma decisão liminar descabida, fora de hora, porque de certa maneira ele ouviu aquela parcela da população, que foi as ruas, que não é toda a população brasileira. Nós tivemos aí, foi por ocasião do impeachment da presidente Dilma, multidões muito maiores, algo que se permeou por mais camadas da nossa sociedade, não é? Mas também está tendo um esgotamento da sociedade. Exatamente. Tanta falcatrua, tanta passada de mão na cabeça, você vai, aquele negócio fica uma lenga-lenga e não anda. Então, e a decisão do Marco Aurélio, o que vocês acreditam? Eu vejo o seguinte, como é que vocês avaliam? Ele é um ministro, ele é o vice-decano do Supremo Tribunal Federal, ponto. É um homem experimentado, não é? É um homem experimentado, mas como todo e qualquer ser humano, também ele é vítima das vaidades, das idiosincrasias. Qualquer cidadão de bom senso, raciocinando de maneira fria, opa, posso soltar essa liminar? Posso. Mas, Geraldo, não é melhor eu evocar a plenária do Supremo, porque a Constituição é clara. Ela diz que o Supremo Federal pode afastar. Ela não diz que o ministro pode afastar em sede de liminar. E foi essa a resposta técnica deles, embutida nesse grande acordo. Ele foi, no mínimo, assodado, foi indevido, foi inconveniente, na minha opinião. Eu não estou dizendo que ele não deveria levar a solução tecnicamente para o plenário. O órgão adequado para decidir sobre o afastamento do congressista deveria ser a plenária do Supremo. Por isso está lá. O Supremo Tribunal Federal não diz que o ministro, diz o Supremo, vale dizer a plenária do Supremo. Então, mas eu ia pontuar, que eu gostaria de escutar os outros debatedores aqui na mesa, era a posição do Gilmar Mendes, que não esteve presente, que estava fora. Ele pediu impeachment, falou assim, olha, vamos ver o impeachment. Era aí essa colocação que eu ia fazer quando eu tentei interromper o Geraldo. Na verdade, eu ia cutucá-lo para falar, então, por favor, já pontue a respeito da posição do Gilmar Mendes, que falou assim, olha, será que cabe aqui o impeachment do Melo? Eu falei, poxa vida, ele foi duro nessa colocação. Isso, na minha concepção, acaba só desgastando ainda mais a imagem, não é? Do Supremo, dos ministros. Quer dizer, se não há a mínima harmonia entre eles, óbvio, ali são 11 que não pensam da mesma maneira, cada qual tem as suas convicções, etc. E isso é importante, faz parte do jogo. Agora, mais ou menos como a gente diz, né? Quer dizer, você vai varrer a sujeira para baixo do tapete, você não vai expor isso para mídia, porque gera um desgaste, até uma falta de credibilidade que não interessa a ninguém, e isso tudo acaba refletindo nessa situação que se chegou ontem para costurar daqui, mexer dali e deixar tudo mais ou menos, né, para seguir adiante, falar, ó, vamos terminar, para com isso que não dá mais. O ministro Gilmar Mendes, assim como o ministro Marco Aurélio, não é? Eles têm lá os seus pontos polêmicos, não é? Quer dizer, até me chamou a atenção porque o ministro Marco Aurélio, como vice-decano que era, quer dizer, o Celso de Mello, depois ele, então é bem experimentado no Supremo, sabe como funciona o regimento, etc. Ele ali
ele poderia ter, de fato, esperado o melhor momento. Quer dizer, a questão também, pelo que o Zé falou e pelo que eu entendi, assim, não é que o Renan devesse continuar, o que a gente quisesse que ele continuasse, ou que ele merecesse continuar, não é isso. Agora, o problema é que a fazer, você vai tratar a doença com um remédio que não vai combater o mal ali, né? Quer dizer, mais ou menos isso. Você, na verdade, gastou toda aquela energia, fez todo aquele esforço, mas está colocando todo o trabalho a perder. Esse é um ponto. E para voltar no que eu estava dizendo, quer dizer, o ministro Marco Aurélio, ele é muito comedido, ele tem as suas ponderações, os seus pontos polêmicos, mas ele é, de certa forma, comedido nas decisões, quer dizer, nada é feito de forma assodada, de afogadilho, né? Quer dizer, a decisão judicial não é pastel, você faz na hora, com ele não tem isso, e no entanto, essa semana a gente viu justamente o que aconteceu. Eu queria complementar dentro dessa linha dele, mas você esqueceu de uma coisa chamada República das Alagoas. Existe aí um certo desconforto pessoal de um com o outro desde a época do Collor. Sim. Porque o Marco Aurélio é primo do Collor. E na época houve uma desavença entre o Collor e o Renan. Dizem naquela época, o Marco Aurélio dizia isso a 4 cantos, que o Renan tinha puxado o tapete do Collor. Então essas coisas também interferiram. São resquícios do passado. Olha, evidentemente nós vamos voltar, tem mais desdobramentos sobre essa decisão do STF, né, que soou como uma reprimenda, entre aspas, para o ministro Marco Aurélio, que quem assistiu à sessão, a fisionomia do ministro Marco Aurélio, quando se viu vencido pelo plenário, merece registro, daria uma foto que viralizaria com certeza, não duvido que ela apareça no dia de hoje aí no WhatsApp, não é? Na internet, e enfim, vamos também trazer mais desdobramentos até sobre essa postura do primeiro vice-presidente do Senado, que teria o poder nas mãos, que era petista. Criou-se uma expectativa até negativa no Brasil, de engessamento do parlamento, não é? Das pautas importantes não irem à frente. Isso de fato não aconteceu. A postura inicial do senador Jorge Viana, ela foi fundamental para esse desfecho, no meu entendimento. Eu quero ouvir os nossos analistas na volta do comercial, mas antes quero falar do nosso bloco de apoiadores, né? Nós vamos trazer o nosso bloco de apoiadores culturais e vamos falar agora da Home Care, que é um deles. Uma especialidade da área da saúde, o Home Care, ou atenção domiciliar, que considera de repente o atendimento domiciliar como fundamental na recuperação do doente, do enfermo, que a família toda fica afetada com isso, né? Então a visão holística, humanizada da medicina, com muita tecnologia e um atendimento realmente capacitado de vários profissionais, claro, médicos, enfermeiros, mas vai para psicólogos, fisioterapeutas, até cuidados paliativos, você tem em termos de assistência domiciliar, quer dizer, algo muito avançado. A Home Life está há 10 anos cuidando da sua saúde, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama. Está em Santos, numa nova sede maravilhosa, aqui na Ana Costa, 146, no 17º andar, telefone 3202-6440, é a Home Life 723. O Bom Dia CDL volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h25 de volta com o Bom Dia CDL, o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Você pode participar conosco, pode interagir com o nosso programa. A Jana vai estar aqui ao meu lado, aqui Zé Torquato, vamos ao vivo até as 8 da manhã, horário do nosso programa, segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Santos. Aqui nós agradecemos a acolhida, não é? Aqui uma casa muito agradável para trabalhar, uma liberdade incrível, e a gente está se sentindo muito bem continuando nosso projeto jornalístico da CDL Santos Praia, com todo o nosso hall de convidados. Hoje na bancada, Zé Geraldo Barbosa, Rafael Quaresma e o Dr. Ricardo Camilo de Almeida, na sonoplastia e produção Rick Santos, e também a Jana Novaes, que vai refazer o convite. Por favor, os canais, o WhatsApp, o telefone e o Facebook, para que as pessoas possam interagir conosco. Jana. Primeiramente, gostaria de agradecer a audiência do Álvaro de Lima, que está desejando bom dia a todos, e o Wagner Silva também. Para participar é pelo WhatsApp no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página do Facebook, que já será atualizada, é a CDL Santos Praia. Obrigado, Giana. Então, voltando ao senador Jorge Viana, que assumiria no lugar do Renan Calheiros a presidência do Senado,
E vou começar com o Quaresma. Quaresma, o senador Jorge Viana, ele teve um papel importante. Nesse contexto, porque foi chamado ao debate até com o presidente Temer, com olhares do presidente Temer. Ele foi, e dizem nos bastidores que no Acre, por uma situação profissional, não ligada ao Supremo, mas ele teve muito contato anterior, tem uma proximidade muito grande com a ministra Carmen Lúcia. E ele seria o primeiro a falar: o cargo está aqui, sentar na cadeira, tomar posse, colocar a coroa de rei do Senado, né? E tocar o barco e impedir as votações, o calendário de votações, porque até o ministro Marco Aurélio, na sua fala, ele que começou evidentemente, ele disse que a título de salvar o país, da economia do país e evitar um mal maior, né, estão querendo livrar o presidente do Senado, e até ele ironizou o Renan dizendo que ao menos ele aquele jeito dele, falou: ele me respeitou. Ele nem me chamou de juizeco, que é provocador, não, o Marco Aurélio, né? Ele é irreverente, mas infelizmente ontem ele talvez tenha passado por desgaste desnecessário. Mas esses bastidores, você entende também, os analistas também, e fiquem à vontade para desenvolver, dar esse passo adiante na informação, entende que a postura blasé e contida do Jorge Viana indo para o debate também foi muito importante nesse desfecho? Eu não tenho dúvida que contribuiu, né? Quer dizer, isso obviamente foi sopesado ali, foi colocado na balança. O Jorge Viana mais ou menos pensou o seguinte: me inclui fora dessa, não é? Porque era ali uma questão polêmica. Ele, em razão do partido ao qual pertence, teria uma mudança ali de rumo, né? Quer dizer, ainda que a vontade dele não fosse essa, mas ele sofreria uma outra pressão, um outro tipo de pressão, não é? Quer dizer, toda aquela agenda, pautação, as medidas que precisam ser aprovadas, quer dizer, tudo isso agora tomaria um outro rumo, se puxaria o freio, enfim, quer dizer, a coisa ia mudar e talvez mudar para pior, enfim, ia ser uma outra situação que talvez também não se mantivesse, não se sustentasse, né? Esse é o ponto, porque como a decisão seria cumprida em caráter liminar, a gente acho que falou isso aqui na terça, mas até mesmo na segunda, quando saiu a decisão, não se tinha a certeza do julgamento, da inclusão na pauta ontem, né? Quer dizer, a ministra Carmen Lúcia, quando se manifestou publicamente, ela falou: não, nós vamos ver, vamos tentar, quer dizer, e ali se fez um esforço hercúleo e colocou-se esse processo na pauta de quarta-feira, justamente para minimizar o impacto e também essa demora, né? Quer dizer, em menos de 48 horas a gente teve, de certa forma, a decisão ou a análise dessa medida. Agora, eu penso nesse aspecto, e aí também até com o que disse o Zé Geraldo nos bastidores aqui no intervalo, uma análise ali, uma postura muito sábia, bastante comedida do Jorge Viana, do senador Jorge Viana, nesse aspecto, não pelo fato de não querer a vaga, né? Porque seria cômodo, aliás, há toda essa disputa lá, nós vimos num passado recente como foi conduzido tudo isso na Câmara dos Deputados, mas em razão do que a presença dele na presidência do Senado representaria, né? Então, 8 dias, recesso, ia comprar uma briga desse tamanho? Pois eu acho que é nesse aspecto que aí sim ele teve bastante lucidez na decisão. Mas eu acredito que até a postura dele é um instinto de sobrevivência próprio, né? Porque o estrago que ele poderia causar, não de fato, mas apenas na mídia, de ter, depois de tanta manifestação popular, nós voltarmos a ver uma pessoa vinculada diretamente, não que o Temer não esteja, porque quem votou na Dilma votou no Temer, né? Ter um petista à frente de uma dos 3 principais casas, das 2 casas ali do Congresso, mas o terceiro na linha sucessória, vinculado ao PT e podendo de fato assumir, porque o impeditivo para ele não existiria dele assumir. Eu acho que seria mais um tapa com luva de pelica no rosto de tantas e tantas pessoas que se manifestaram contra a situação que lá estava. Bom, sobretudo porque eu não tenho certeza se é ele ou ambos, ele e o irmão, porque o Tião Viana, hoje o governador do Acre, também foi presidente do Senado.
Verdade, verdade, bem lembrado. Ambos têm contas a pagar na Lava Jato. Especificamente o Tião Viana tem um caso muito rumoroso lá de Rondônia, que está correndo hoje lá pela Polícia Federal lá de Rondônia, uma outra operação. E também a Lava Jato. O que dá para nós, assim, inferir de tudo isso, gente, que nós estamos atravessando na atual quadra política brasileira, algo inédito sob o ponto de vista histórico. Eu nunca vi, acho que nunca mais vai acontecer, tirar-se do poder um presidente da República, um presidente da Câmara e um presidente do Congresso Nacional. Quer dizer, é de alta relevância isso. Presidente da Casa do Povo Brasileiro, Câmara dos Deputados, presidência do Congresso Nacional, presidência do Senado e um presidente da República. Quer dizer, só um país que tem instituições minimamente operando, funcionando, pode ter. Nós temos, sim, pessoas, agentes públicos muito fracos sob o ponto de vista, veja bem, de preparo intelectual, de preparo emocional, de inteligência emocional. Aqui se prevalece mais aquilo lá do conceito de amizade. E até hoje, nas relações, por exemplo, aqui em Santos, é muito fácil. Né? Amigos meus dizem assim, eu sou a favor dos meus amigos tudo. É verdade, é o que se diz. Aí eu digo assim para uma pessoa, um amigo meu, para meus amigos tudo nada, eu não sou assim não. Eu sou a favor da lei. Se ele cumpriu a lei, eu estou com ele. Isso não significa dizer que eu deixo de ser solidário ao ser humano. Não é verdade? Mas se ele descumpriu a lei, eu tenho que discordar dele. Se ele descumpriu a lei, agora por causa disso que ele descumpre a lei, eu sou amigo dele. Eu quero dizer para vocês que essa de aos amigos tudo, aos inimigos a lei, isso não pode prevalecer. Isso sempre prevaleceu na política de Santos, por exemplo, Quaresma. Talvez você é mais novo do que eu, não saiba, mas isso sempre foi uma máxima. Aos amigos tudo, aos inimigos só a lei. E é isso que permeia nesses velhos caciques que estão em Brasília. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Não pode ser assim, gente. É por isso que esse país não evolui e não vai para frente. Mas tem ainda 2 pontos que eu gostaria de levantar aqui. Primeiro, a economia não deu um solavanco proporcional a tamanho furacão político, né? Vocês viram que a Bolsa não deu tanto solavanco. Será que o Henrique Meirelles, a figura dele, está sendo uma âncora de estabilidade perante tanto desgaste político? Esse é um primeiro ponto. Não só do Meirelles, mas como toda a equipe econômica de alta capacidade e credibilidade. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de levantar. Que você pode discordar do Henrique Meirelles, mas que ele foi um excelente presidente do Banco Central. Sim, e é um nome de peso no mercado internacional. E descolou a posição política de se ter um desmando da posição econômica. Tanto que os mercados, o dólar, não deu, embora ele tenha valorizado, ele não deu um solavanco violento. E depois caiu. Depois caiu, ele está se estabilizando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo que eu gostaria também de levantar aqui é que ainda eu acho que a indignação do fim de semana, quem teve presente nas manifestações, a manifestação foco teve a respeito do Renan, mas a posição de alterarem, de causar uma modificação muito importante nas 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público, aquilo ali veio também como um soco no fígado da população, né? Porque quem tinha aquilo como algo para se alicerçar, para se ter uma forma de ver os políticos e corruptores de fato pagando, porque veja, quem rouba milhões faz um acordo, devolve lá uma porcentagem, fica um pouquinho em casa, prisão domiciliar. Pô, o cara não tem desconforto. Nesse ponto, eu acho que o Bolsonaro tem razão. Pedrinhas, pelo menos um mesinho ali, já mudava psicologicamente qualquer cidadão. Doutor, o senhor colocou uma série de coisas, o senhor jogou uma série de pedras. Eu gosto de jogar pro alto. Eu queria também colocar depois a posição do Renan, porque vai entrar nessa questão que o Camilo levantou. Eu tenho uma formação bem cartesiana, não é? Eu fiz um curso de engenharia, estudei bastante cálculo, 3 anos. Para mim, interessa sempre resultados, não é? Eu sei que a mídia idolatra, fala cânticos mil, loas mil ao Meirelles. Eu quero trabalhar com resultados.
Eu sei que a formação dele é rentista, ou seja, um homem que trabalhou sempre em bancos. E bancos para mim significa transferência de papéis. Banco não entra com capital, não entra com trabalho, não entra com inovação, não entra com expertise. Então eu coloco em xeque, quer dizer, eu quero ver dados, quero ver números para me examinar. E isso não é publicado, a imprensa não publica, porque nós não temos, a imprensa não tem acesso a essas informações. Até hoje eu questiono por que o Brasil precisa de 350 bilhões de reserva de dólares. Por quê? Por quê? Até agora ninguém me explicou. E eu não vou entrar aqui porque é um outro programa, é um outro cenário. Mas por que o número de desempregados está aumentando assustadoramente? O Dr. Quaresma está aí, dirige o PROCON, ele pode falar com mais segurança do que eu, como é que está o mercado aí. Quer dizer, essas coisas, o homem que ocupa o Ministério da Fazenda, com todo o poder que ele tem, tem que dar resultado, gente. Não pode ficar assim, não. Esse troço é muito cômodo. O senhor, na sua patologia, o senhor tem que dar resultado. Se o senhor atrasar uma análise de um adenoma para ver se é câncer ou não, o paciente lhe cobra. Claro. Não é? Eu acho que essa posição de cobrança é fundamental. É fundamental. Mas eu queria entender acesso, que eu quis levantar para nós para debate. Acesso. Por exemplo, eu vi aqui o nosso âncora falar, não, o Meirelles é um homem. Sim, ele falou isso porque todo mundo, desculpe, não é que eu queira dizer que ele não tem espírito crítico, mas não existe. Eu não conheço nada de positivo. A única coisa que eu sei, ele foi um bom presidente do Banco Central. E aí? Mas e por que você, Zé, por favor, aonde está essa segurança econômica que a gente está vendo? Por que o mercado, veja, em outras ocasiões, o mercado se tornou extremamente volátil. Veja, um desmando, alguém virar e falar assim, olha, senhor ministro do Supremo, por favor, pegue esse papel aqui, faça o que o senhor quiser, que eu não vou cumpri-lo. Veja, isso para mim é um assinte absurdo, é uma coisa assim, um despautério. Quem vê de fora parece que é um faroeste, não tem lei. Então veja, eu estava esperando que a economia fosse a primeira a refletir, a primeira a falar assim, é mais sensível, então vamos puxar para patologia. Veja, você tem uma infecção, a primeira coisa que o seu corpo dá é um sinal que chama febre. E, algo de errado está acontecendo. Por que não teve a febre? Não é só febre, tem que ter febre, lesão funcional, dor, calor e rubor. Isso são sinais logísticos, Não houve. Deixa eu falar só, colocar do Meirelles que eu quis dizer, o Zé já tem razão mesmo. Houve realmente uma equipe, mas é que na economia globalizada, que você mesmo colocou aqui, todo mundo concordou, o dólar subiu a bolsa, então o Trump venceu e o dólar disparou, agora o dólar já acomodou. Aliás, o Trump, o homem do ano pela revista Time, hein, tá criando muita polêmica, e o editor da revista falou assim, não é exatamente se ele é bom para o país ou para o mundo, mas que ele foi o ano do ano, ele foi. Mas o Meirelles, a equipe passa essa seriedade, essa confiança dos investidores internacionais, vai ser o próximo passo, mas eu tenho que ouvir o Quaresma também, dentro que foi colocado pelo Zé Geraldo e pelo Dr. Ricardo, antes da gente partir para o intervalo comercial. Rapidamente, Zé, o que eu vejo, analiso nesse aspecto é o seguinte: quando se desencadeou a questão do impeachment, quando se fez tudo isso, um dos pontos que serviu de embasamento, de fundamento, na verdade, que disseminou essa vontade popular, era justamente a evolução da economia, a mudança da economia, né? Quer dizer, se pregava muito a questão do impeachment, do afastamento da presidente, com uma mudança de cenário econômico, né? Então, a superação da crise, etc. 2016 está acabando, não houve essa mudança, quer dizer, já se prospecta a crise para 2017, não houve uma mudança de cenário e, de certa forma, até algo meio que anestesiado aí, porque você vê situações que poderiam impactar, que poderiam refletir, a coisa já está tão ruim ou permaneceu como estava, que não houve esse avanço, não houve essa mudança, né? Quer dizer, se trabalhou a equipe econômica, que tem realmente credibilidade, lastro, confiabilidade, mas o cenário é tão tenebroso, tão ruim, que mesmo eles, nesse espaço de tempo, pelo menos, não conseguiram. Se a gente seguir o Zé Geraldo aqui na questão do resultado, eles não conseguiram mostrar a que vieram, né? Quer dizer, até agora, infelizmente, depende só deles? Não. A situação tá tão caótica, tá tão ruim que não dá mesmo. A questão política, porque não dá pra esperar. resolver. Aí logo de cara que o Temer assumiu,
colocou como ministro Romero Jucá. Caiu. Agora o Romero já volta aí, já é um interlocutor. Não, em 6 meses, interlocutor do presidente do PMDB nas questões do Senado, não é? Rapidamente, Zé Geraldo, que a gente vai retomar ainda. Chefe, trabalhar com dinheiro é fácil. Trabalhar sem dinheiro, aí é que mostra quando o cara é bom gestor. Verdade. Sabe, outra coisa que eu queria colocar também, não existe só chefe que orienta mal o seu subordinado. Existe subordinado que orienta mal o chefe. E isso ocorre no sistema de gestão privada e pública brasileira. Esse é um dos maiores crimes que acontece neste país em termos de gestão privada e pública. Por isso que esse país também está patinando, porque falta uma coisa lá atrás. Falta conteúdo intelectual, falta expertise, falta preparo. Se você vê esses homens que comandam ministérios em Brasília ou secretarias de Estado em qualquer nível, poucos têm preparo, poucos têm background cultural, só ficam ali agradando o chefe. Importa agradar o prefeito, importa agradar o governador, importa agradar o presidente da República, e não se resolve nada. E é isso que acontece em Brasília, porque, viu, meu caro Quaresma, tem sim uma margem de abrir emprego para todo mundo. Tem sim, porque todas essas estatais, incluindo a Petrobras, podem abrir empregos, pode melhorar a produtividade, desde que se queira, que haja uma vontade política. O que está acontecendo hoje é uma incompetência gerencial, e estão jogando tudo isso nas custas da política. Não é por aí, gente. Muito bem colocado pelo Zé Geraldo. 7h42, paramos já para os nossos apoiadores culturais. O Bom Dia CDL volta daqui a pouco, mas antes eu tenho aqui recado de mais um apoiador importante, a APO Planos Odontológicos Empresariais, está conosco diariamente desde o início do projeto. A APO, que atende várias empresas importantes da nossa região, tem como plano odontológico dos seus funcionários como benefício a APO, que é certificada pelos 9.000 em todos os departamentos, tem uma rede credenciada muito competente. Aliás, é uma rede fechada, só entra por indicações, né? Então, o padrão de qualidade é das prioridades da APO, Planos Odontológicos Empresariais. Ligue 21044000 ou acesse o site apodonto.com.br. 7h43. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h45, você está aqui no Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos ao vivo até às 8 da manhã. Na bancada dos comentaristas, José Geraldo Barbosa, que é advogado, engenheiro, mestre em Direito Ambiental, o advogado e coordenador do Procon Santos, o Rafael Quaresma, e também o médico patologista Dr. Ricardo Camilo de Almeida, nosso comentarista, também faz parte da equipe de analistas do nosso programa. Vamos saber como é que está a situação das estradas e das balsas? Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, são 6 balsas em operação. Temos espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Betioga, uma balsa em operação. Espera de 30 minutos em ambos os lados. São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas e o tempo de espera de 30 minutos também nos 2 sentidos. A operação no sistema Anchieta Imigrantes é normal 5x5. Vamos à Anchieta. A lentidão no sentido São Paulo do quilômetro 13 ao 10 e do 20 ao 17 devido ao excesso de veículos. Já no sentido litoral, atenção, lentidão também do quilômetro 48 ao 50 devido a um acidente. Esse acidente foi entre um carro, um ônibus e um caminhão, uma colisão traseira no quilômetro 51. A via já foi liberada, mas os reflexos da colisão ainda permanecem. Vamos a Imigrantes, tráfego lento sentido São Paulo do quilômetro 16 ao 14. O motivo é o excesso de veículos. Cônigo Domênico Rangoni, Padre Manuel da Nóbrega, com condições normais de tráfego. Bom, não dá pra gente fugir desse tema, não é? E o presidente do Senado, Renan Calheiros, divulgou uma nota após o Supremo Tribunal Federal registrar o afastamento dele do comando da casa. Nesta nota, o PNDista diz, entre outras coisas, que o Senado aplaude a decisão patriótica da Corte. A manutenção de Renan no poder deve garantir o cumprimento do calendário de votações importantes para o governo no Senado, como a PEC 55, que trata do limite dos gastos, por exemplo. Quaresma, esse é o mal maior a que se referia, porque vamos cair também na equipe econômica, né? Eu acho que só mais com uma agenda positiva. Você termina o ano legislativo, dia 13, tudo indica que está garantida a votação da PEC 55. Gostaria que nossos analistas fossem rapidamente nisso, que eu quero também saber, como o doutor Ricardo colocou bem, como é que vai ficar o andamento, se não foi uma moeda de troca, também o refreamento da ideia do Renan Calheiros levar à frente a lei do abuso de autoridade. Primeiramente a PEC 55,
se também não é um pouco de jogo político aí, para inglês ver, e também a questão do abuso de autoridade, se ela deve progredir no Senado. Bom, me ajuda que eu te ajudo, né? Deve ter sido lá o que foi falado nessa moeda de troca. Agora, só primeiramente, antes dessa PEC 55, a observação em relação à fala zero do Renan ontem, não é? Quer dizer, foi por nota, falou que a questão era patriótica, a decisão foi patriótica, mas ali até nisso se blindou o Renan para que ele nada falasse, porque qualquer palavra mal colocada, qualquer outra expressão ali poderia justamente reacender toda essa discussão, desgastar ainda mais a imagem já enfraquecida dos poderes. Então, foi por meio de nota, ele passou lotado ontem na coletiva de imprensa, a imprensa estava toda ali ao seu aguardo e ele ignorou solenemente, não é? E aí, nesse aspecto, já que tinha sido tomada a decisão, me parece mesmo que uma fala dele ali poderia mais atrapalhar do que ajudar. Bom, com relação a PEC, aí sim me ajuda que eu te ajudo, né? Quer dizer, agora vão engatar a quinta ali até o recesso, isso tem que acelerar, já falaram, pelo que eu li, acompanhei, ontem não teve, não é? Sessão por conta dessa discussão da decisão do Supremo, hoje o feriado é só para o Supremo, na verdade, para os integrantes, para os órgãos do Poder Judiciário, não afeta o Legislativo, então hoje tem sessão, sexta tem sessão, segunda tem sessão, então houve também um ganho, né? Quer dizer, se perdeu quarta, mas se ganhou sexta e segunda, que para quem vive na semana de Brasília, a rotina de Brasília, sabe que sexta e segunda são dias de pouco movimento, para não dizer de nenhum movimento. Com relação à lei do abuso de autoridade, para falar que não teve revés, a gente já repercutiu isso aqui também, e essa urgência que ele tentou emprestar à tramitação do projeto não pegou. Ótimo. Eu particularmente, sinceramente, acredito que essa não venha de forma tão rápida. Me parece que um debate, uma discussão maior há de ser feita. Então, até se utilizando o mecanismo do regimento, manobra daqui e dali, e até mesmo pela pressão ali dos envolvidos, acredito que essa a gente tem aí cenas do próximo capítulo. Agora, a PEC 55 tá no Ajuda que eu te ajudo. Com certeza, eu gostei dessa parte que o Dr. Quaresma levantou a respeito da PEC 55, porque é um ponto nevrálgico, né? A comissão presidida pelo deputado Onyx, ela acabou, ele mesmo teve uma postura de primeiro assumir a mudança, depois voltou atrás, o pessoal do Ministério Público foi conversar com ele, vários membros da Lava Jato, pelo menos a Força Tarefa, se posicionou que se passar eles vão pedir o afastamento, não vão mais continuar. Aquilo ali para a população foi como se perdesse um parente querido, né? Se sentiu completamente órfã. Fala, e agora? Como é que a gente vai ficar se continuar por esse caminho? Então, eu também concordo que há de se ter um debate a respeito disso. Entendo também que, como já foi dito, se não me engano foi pelo Geraldo, que usa umas frases fortes, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu pessoalmente acho que se vale para juiz e membros do Ministério Público, também deveriam valer para os políticos. Então, vamos aumentar essa seara de pessoas atingidas pela PEC 55, coloquem todos os membros da esfera pública, ou de repente qualquer pessoa que tenha vínculo público, depende do público, porque também me valendo aqui de posição já dita por outros debatedores aqui hoje presentes, são pessoas que estão lá para gerir, eles pouco produzem de fato. Quem produz é a população, quem produz é a empresa. Então veja, até que ponto nós dependemos de uma pessoa para fazer essa gestão. Por que essa pessoa recebe tanto? Por que ela é tão valorizada? Se um banco, se o Meirelles, na verdade, é só um passador de papel e ele não produz, veja, eu também vejo essa mesma interpretação baseada por um político. Ele ali não está produzindo, ele está direcionando, ele está gerindo. E por que ele é mais valorado do que um profissional que de fato está lá produzindo? Não sei se haverá tempo, mas na pauta que o Zé e o Rick nos passou, só para os nossos ouvintes saber,
tem um ponto que eu achei fundamental nessa nossa discussão, que era a respeito do pouco interesse dos acadêmicos de seguir a carreira didática, né? De se tornarem professores. Veja a base. É, um tema importante, só que ele ficou suplantado por essas questões. Mas veja, só para resgatar e fechar aqui a minha fala, porque o Geraldo vai vir com a contundência peculiar dele. Eu acredito que você vê um político sendo muito mais valorizado do que um professor, do que outros profissionais, e eles não conseguirem tudo para eles pode. Para o professor ele fica amarrado, toma processo, ele está cerceado, e um político pode tudo, pode até dar as costas para um oficial de justiça, falar, não tô aqui, vai para lá, não me enche o saco. Ô louco, eu acho que perdeu-se o respeito, e eu espero que essa PEC seja de fato, nesse disputa de força, só para fechar a fala, agora de fato, que essa PEC venha uma discussão, porque o Ministério Público e os juízes não vão querer perder o status de semideuses. E os políticos, eles têm certeza que eles são semideuses. Então, nesse embate de Golias e Davi, nesse embate de titãs, eu espero que a população consiga ter um passo à frente, como foi a lei de responsabilidade fiscal. Rapidinho para passar pro Zé também, que aí ele fecha, mas só para apontar o doutor Camilo, tem uma questão envolvendo os políticos que se chama imunidade parlamentar, né? E disso, obviamente, eles não querem abrir mão. A gente fala aqui de foro privilegiado, e isso tá na bola da vez, também vai ser discutido agora. A imunidade é aquele manto protetor que permite a eles quase tudo, né? Então, quer dizer, se fala do parlamentar, e com relação ao que disse sabiamente o doutor Camilo, que fala que não é do ramo, mas conhece tudo. Geraldo já ouviu, meu professor era desembargador, hoje desembargador aposentado, ele falava, ô Quaresma, você sabe a diferença? Não, professor, qual é? Ele falou, não, é que Deus sabe que não é desembargador. Então também tem todo esse problema, né? Quer dizer, é difícil você tratar essa questão. Veja, todo mundo falou, eu queria só retificar uma assertiva sua. Eu não sou contundente. Eu tive a felicidade de estudar bastante e continuo estudando. Eu sou um homem que estudo. Não é? E sou humilde, dizer para você, quando eu não sei, eu quero aprender. Isso é fundamental. O que eu queria do reajuste fiscal, PEC 55, eu não sei se a 241 e a 55 é a mesma, não sei. É a mesma. É a mesma. Antiga o decreto de autoridade, o que está acontecendo no país? Por que nós não temos por que nós temos poucas pessoas com juízo de valor, com poder crítico? Isso que é. O brasileiro hoje, médio, ele acompanha a manada, o que os jornais dizem, ele não raciocina, ele não tem poder crítico. Isso é falta de quê? De ensino da matemática, de português, de leitura, e isso foi dito agora, o recente resultado do PISA, que foi dado agora no Brasil, num confronto de 78 países, tirou em 75º lugar na interpretação de linguagem, ou seja, o uso do português e matemática, cara. O que significa? Que o nosso problema hoje maior para a nação brasileira não é reajuste fiscal, é educação, gente. Educação é investimento. Isso que é o fundamental. Então esses caras que estão aí no poder não tem isso, chefe. E eles têm que investir. Chefe é o Nicolau, beijo. Não, você está nos dirigindo agora. Você é o nosso chefe. É investimento em educação. Editor-chefe. É investimento em educação. Isso não está sendo feito. Por isso que nós temos essas mediocridades eleitas por nós, por brasileiros. Desculpa a brincadeira, mas você colocou muito bem. A educação é a base de tudo. Parece um senso comum, né? Mas é uma grande realidade. E não se discute. É verdade. Mas vamos discutir aqui no programa, sim. Até por essa pauta que hoje ficou relegada, não é? Do pouco interesse dos jovens e adentrarem a carreira de professor. Muito bem colocada pelo nosso coordenador de pauta aqui, o Rick Santos. 7h57, hora de esporte no Bom Dia CDL. Alô, Ricardo Martins, bom dia. Opa, legal, bom dia, Zé. Grande abraço a você, ouvinte ligado na Rádio Santos. Bora falar de futebol com a comemoração do título do Grêmio. Copa do Brasil, mais uma vez, é do Tricolor Gaúcho pela 5ª vez. Ontem, jogando em seu estádio para 55 mil pessoas, o Grêmio ficou no empate 1-1 diante do Atlético Mineiro. Primeiro jogo, a equipe do Rio Grande do Sul conseguiu uma vitória fora de casa, 3-1 para cima do Atlético Mineiro, placar final 4-2 para o Grêmio, que conquista pela 5ª vez a Copa do Brasil. Empate em 1-1, o gol do Grêmio já saiu quase no finalzinho do jogo e o Atlético Mineiro empatou nos acréscimos. Aliás,
num golaço, gol que Pelé não fez, hein, Zé? Golaço e título merecido para o Grêmio, somente pelo primeiro jogo, mas o jogo de ontem o Atlético Mineiro realmente não merecia perder. Foi um grande espetáculo mesmo, foi um grande jogo. Um golaço do Casares, né? Jogador. Golaço do meio de campo, hein, Ricardo? Antes do meio de campo, na verdade. Até antes, né? até gol que o Pelé não fez, é verdade. Gol. Exatamente. E com isso, o Grêmio é mais um representante brasileiro na Libertadores da América. Já temos confirmados o campeão Palmeiras, o Grêmio, o Santos, o Flamengo e o próprio Atlético Mineiro, né? Que está classificado, faltam aí 3 vagas para definir, brigam, 2 vagas na verdade, né? Brigam aí o Atlético Paranaense, o Botafogo e o Corinthians. A rodada do final de semana acontece no domingo, serão 9 partidas. E ontem, para a gente encerrar, né, Zé, antes do jogo, muitas homenagens a todos que estavam naquele voo trágico de São Paulo para Medellín, e o que chamou muito a atenção, além do que aconteceu na Arena do Grêmio, foi o que aconteceu no Couto Pereira, em Curitiba, né, onde seria o segundo jogo da grande decisão, lotado o Couto Pereira, e o mais bacana, que isso realmente fique, né, dessa tragédia toda, com torcedores do Curitiba, do Atlético Paranaense e do Paraná Clube, com bandeiras e camisa, e nenhuma confusão. Será que agora vai, Zé? Eu acho que vai, viu? Acho que vai, mas realmente muito bonita, né, a festa em Curitiba. Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana também, foi muito legal isso. Exatamente, mais uma que vai a Libertadores, perfeito, Zé. É isso aí, a gente volta amanhã com o apoio cultural de Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, no centro de Santos, Praça da República, número 35. Você liga, a gente entrega para você, 3221-3396, 3221-3396, Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e de limpeza. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira, até amanhã. Tchau, Zé. Tchau, meu caro Ricardo Martins. E você também, obrigado pela audiência, obrigado ao Zé Geraldo Barbosa, Rafael Quaresma, ao Dr. Ricardo Camilo, a Jana Novaes da nossa produção, ao Rick Santos, e obrigado também ao apoio cultural da Design Gallery, conosco diariamente aqui no nosso programa. Design Gallery que tem 2 lojas para você com muita coisa bacana, muitas peças, muita variedade, itens novos diariamente, a mais lembrada em vários segmentos aí de presentes para você, presentes finos é um deles, artigos para o lar, e também é campeoníssima em lista de casamento, chabar e muito mais. Conheça, vá a Design Gallery, volte lá, faça o Natal que está espetacular na Design Gallery, mais alegre na sua casa. A Azevedo Sodré 3, próximo a Conselheiro Neves, e também Marechal Deodoro 98 no Gonzaga, em Santos. Design Gallery é a mensagem final do programa de hoje. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Vem aí Entre Linhas com o jornalista Rafael Mota, hoje com a participação do advogado Ronaldo Serapgus. Um abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom dia, CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.